Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Micaela do Descomplicando Sites e nesse vídeo eu vou te mostrar todas as novidades que vieram com a nova atualização do Elementor. Bom pessoal, a nova versão 3.2 do Elementor trouxe muitas atualizações legais e eu vou ensinar e explicar cada uma delas para vocês. Vieram algumas atualizações a nível de design e muitas atualizações a nível de performance, ou seja, o Elementor está trabalhando cada vez mais para ajudar a fazer com que os sites fiquem cada vez mais rápidos e que os nossos usuários tenham uma melhor experiência quando acessarem o nosso site. Tá bom? Vou ensinar isso tudo para você agora. Antes eu só vou pedir para você deixar um like aqui, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber a notificação sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal, me seguir nas minhas redes sociais para a gente poder interagir por lá e clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição para ir direto lá pro meu canal VIP do Telegram, tá bom? Então é isso, vamos pra tela do meu computador agora. Então vamos lá, pessoal. Eu fiz aqui um mapa mental para mostrar para vocês as atualizações que veio nessa última versão. Desse aqui até o performance é da última versão agora. Esses outros três aqui são de uma versão anterior, que também veio de novidade, só que eu não tinha mostrado aqui ainda. Então eu vou mostrar para vocês, caso vocês ainda não tenham conhecido, tá? A primeira mudança dessa nova versão aqui que eu vou mostrar para vocês é esse widget aqui de texto, olha só. Tô com o meu editor do Elementor aberto aqui. E aí agora, nessa nova versão, tem o widget de teste patch, que é esse aqui, ó, tá vendo? E aí ele te permite fazer vários tipos de configurações aqui no texto. Vou pegar uma nova seção aqui para colocar ele. Olha só, tá vendo? Ele deixa você deixar o texto curvado, ele deixa você deixar o texto em arco. Vou clicar aqui com o botão direito e traduzir para você conseguir ver. Tá vendo? Arco, em círculo. Então, aqui não está aparecendo um círculo porque não tem texto suficiente, mas só, se eu colocar mais texto aqui, por exemplo, ó, ele vai fazendo um círculo, tá vendo? Aí ele deixa ficar em linha, e aí você pode direcionar a linha para onde você quiser, deixa ficar oval, em espiral e personalizado. Esse personalizado é bem legal. Você pode clicar aqui e aí você pode colocar um ícone em SVG, que você consegue baixar, por exemplo, lá no site do Flaticon, e aí você insere e ele vai formando o texto conforme a estrutura aqui do seu ícone, tá vendo? Só que aí precisa ter texto suficiente. Ou então você pode vir aqui diminuindo, e ele vai formando, mas precisa ter texto suficiente para formar a forminha que você quer aqui. Quer ver? Vamos fazer aqui, vamos colocar mais texto aqui. Aí, tá vendo, ó? Já formou aqui. E aí, essa função aqui é bem legal, né? Se você quiser fazer alguma coisa mais customizada. Então, ele tem todas as configurações normais, padrões, que um widget de texto tem, né? Aqui você configura o tamanho. Aí, você vai configurando o tamanho da forma inteira, né? Vou colocar ele em círculo aqui. Ó, você vai configurando o tamanho da fórmula inteira aqui. Aqui você vai girando, que às vezes você quer que essa palavra aqui fique aqui em cima. Aí você vai girando para você colocar na posição que você quer. Aqui é o espaçamento, ó, da fonte, espaçamento das palavras. Então, você pode ir controlando o espaçamento por aqui. E aqui é o ponto de partida, né? Você pode configurar aqui de onde você quer que parta o início aqui do seu círculo, tá? E aqui normal, cores. Aqui tem a cor normal. Aqui a cor ao passar o mouse, né? Por exemplo, vamos colocar azul. Aí, ao passar o mouse, ele fica azul. Tá vendo? E aqui também uma animaçãozinho. Normal, que nem todo widget que a gente tem. Também tem a opção de colocar um caminho, né? Você clica aqui e ele coloca uma linhazinha, tá vendo? E aí, quando você habilita isso, aí aqui habilita a abinha de caminho, que aí você consegue trocar de cor aqui, né? Consegue colocar a cor dentro, consegue aumentar e diminuir a largura da bordinha. Então, você consegue fazer tudo isso aqui com esse widget, tá? O próximo widget é o de... Widget não, a próxima função, né? É o de máscara de imagem. Essa função é bem legal. É uma das que eu mais vou usar, eu acho. Você pode vir aqui, pegar uma imagem normal, ó. Pega uma imagem. Vou pegar qualquer imagem aqui. Deixa eu pegar uma que tá... Vou pegar essa daqui, que foi da última turma do curso.
E aí aqui, em avançado, vai aparecer essa opção de mascarar. Aqui, tá vendo? E aí você pode ativar e aí você consegue criar as máscaras aqui. Aí tem várias formas, tem círculo, tem flor, tem esse daqui, que é um pincel, tem triângulo, tem esse daqui, tem hexágono. E tem o personalizar, que é no mesmo esquema do lá do texto. Só que esse daqui você pode colocar um texto ou uma imagem, por exemplo, ó. Se eu colocar aqui esse widgetzinho aqui, tá vendo? Na parte preta, ele vai ficar mostrando a imagem. Na parte que é transparente, ele não vai mostrar. Então, você pode, por exemplo, ó, esse daqui, por exemplo. Tá vendo? Então, dentro da forminha, ele mostrou. Então, você pode pegar uma forma de imagem, colocar aqui, e aí ele vai criando a sua forma aqui, tá? E aí é normal, aqui você ajusta aqui, ó, tem tamanho, tem ajustar, tem preencher, tem personalizar, que aí você vai ajustando o tamanho que ele vai ficando conforme a proporção da imagem. Tem a posição aqui, ó, se você quer para o centro, para cima, para baixo. Tem o repetir, que às vezes a imagem tá pequena demais para o tamanho que você colocou. Aí tem repetir, não repetir, repetir 2 vezes. Enfim, você vai repetir redondo, ó. Aí você vai configurando aí de acordo com o que você quer. Mas é bem legal essa função. A próxima função é a de botão gradiente. Recentemente eu tinha até ensinado a criar um botão gradiente aqui, né? Que é desse jeito que eu fiz aqui, com um código mesmo, CSS, só que agora o Elementor já trouxe essa função e tá nativa aqui no botão normal, ó. Você vem aqui, coloca o botão, você vem aqui em estilo e é essa funçãozinha aqui. Você só ativa e escolhe uma outra cor aqui e aí ele já cria aqui o gradiente aqui do seu botão. Muito legal essa função, né? A outra função, que é uma função muito legal que vai te ajudar demais na sua criação de sites da agora para frente, que é a importação e exportação de kit, que é o seguinte. Tudo que a gente configura aqui no Elementor, olha só. Vou vir aqui em modelos, modelos salvos. Todos os modelos que a gente cria, por exemplo, o modelo de menu, né, que a gente cria um modelo, o modelo de rodapé, o modelo de blog, ó, que no caso o meu chama aulas, mas é um modelo de página de blog, o modelo de post individual. Tudo que a gente cria aqui de modelo, ele fica salvo aqui, né, na biblioteca do Elementor. Opa, cadê? Fica salvo aqui na biblioteca do Elementor. E as configurações que a gente faz no tema também fica, por exemplo. Aqui, se a gente clicar nessas barrinhas aqui, vai abrir aqui, ó, configurações do site. E aí você consegue fazer algumas configurações para deixar padrão. Por exemplo, as cores globais aqui tem como você mudar, né? Acento aqui é cor do link, tá, gente? Para quem não sabe. Então tem como você ir mudando as cores do link, as cores dos textos comuns, para facilitar no seu desenvolvimento, para você não precisar trocar cada um toda hora. E dá para fazer de tudo aqui, dá para mudar a tipografia. Olha, o meu aqui eu já até mudei. Coloquei de azul aqui, a maioria delas. Então dá para você mudar a cor, dá para você mudar a tipografia, né? E aí dá para você ir colocando uma cor específica, um tamanho específico em todos, ó. Botão aqui também, tá vendo? Ó, cor de fundo. Dá para você ir configurando tudo do jeito que você quiser e depois salvar aqui. E aí, quando você fizer essas configurações e criar os modelos para cá, você consegue criar um arquivo para juntar todas essas configurações e exportar para um outro site, que aí tudo que você fez de configuração de layout, ele vai para esse outro site. Só que para você conseguir fazer essa função, você tem que vir aqui em Elementor, ferramentas, aliás, configurações, experiências aqui, né, experimentos. E aí, aqui em importar e exportar template kit, no seu vai estar default, ou então vai estar inativo. Aí você vem aqui, coloca em ativo e salva, tá? Que aí vai habilitar a função para você. Aí, para você conseguir fazer, você vem aqui em ferramentas, agora sim. Vem aqui em importar e exportar kit. E aqui tem exportar e importar. E aí, para você exportar para outro site, é só você clicar aqui no Starter, né, começar. E aí, ele já te explica aqui, ó, que ele vai enviar templates salvos, cabeçalhos, rodapés, arquivos de postagem, páginas,
Tudo que você tiver feito de modelo no Elementor, ele vai levar. Vai levar landing pages também, se você tiver feito, né? Nessa função de templates do Elementor. E as configurações do site, como fontes, configuração de botão, tudo isso que você fez, ele vai levar. Aí você só clica aqui em exportar, aí ele gerou um arquivo zip aqui, tá vendo? Aí você vem aqui no novo site que você quer, lembrando que ele só importa as configurações do Elementor, tá? Então, tudo que for do WordPress, por exemplo, os posts, né, o conteúdo de texto dos posts, ele não importa. Páginas aqui, ó, que tiver criadas aqui, ele não importa. As configurações de menu também ele não importa. Para representar um menu lá, ele tem que estar criado aqui em aparência, menus, tá vendo? Ele vai importar só o layout mesmo. E aí faz a mesma configuração aqui, né? Vem aqui, vem em configurações. Lembrando que tem que estar com o Elementor Pro instalado, tá? Porque é uma função do Pro. Experimentos, Template Kit, ó, ele fica assim, tá vendo? Aí você ativa, salva. Vem aqui em ferramentas, importar, clica aqui em importar, aí você vai subir aqui o seu arquivo aqui, pronto. Aí ele mostra aqui, né, que você já consegue ver os modelos na sua biblioteca. Aí vamos clicar aqui para voltar para o dashboard. Aí se a gente vir aqui em modelos salvos, aí se você olhar aqui, todos os modelos vão estar aqui. Se você acessar o site, você vai ver que o menu e rodapé, eles carregam, mas o modelo de página de post, por exemplo, não carrega, porque ele precisa ser configurado. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma página de post. Tá vendo que ele está escrito aqui, ó, instâncias nenhum, né? Não, porque ele não está configurado para aparecer em lugar nenhum. Então, você precisa vir aqui. Aí você clica aqui, clica em Display Conditions, aí você coloca uma condição aqui, tá vendo? Aí agora vamos voltar lá pra gente ver. Vou vir aqui em posts, todos os posts. Eu já tenho um post padrão do WordPress aqui. Aí agora sim, tá vendo, ó? Ele puxa as configurações. Lembrando que ele puxa configurações, não manda tudo e os plugins, tá? Por exemplo, ó, tá vendo que aqui tem um shortcode do Rank Match, não tem um Rank Match instalado aqui, então ele não vai ter como puxar, então vai ficar assim, entendeu? Então, o que for do Elementor de configuração, ele puxa. Beleza. O outro aqui é o visualizador do editor no mobile, né? Vocês já devem ter visto que mudou. Antes era aqui, você clicava aqui e ele aparecia as 3 opções, né? Agora você clica aqui e ele aparece aqui em cima. Então, ele te permite mudar aqui em cima e também ir aumentando e diminuindo aqui o tamanho para você ir vendo, porque existem vários tamanhos de tela de telefone, né, de tablet, e aí você pode ir aumentando aqui para ver no tamanho que você quer. Aqui você consegue colocar as dimensões, tá vendo? Então, essa é uma mudança. Agora, a última mudança aqui, e uma das mais importantes dessa última versão, é a mudança que o Elementor fez na performance dos sites com o plugin. Eu deixei aqui alguns tópicos que eu vou explicar para vocês, cada um deles e o que foi que mudou, para que serve, como é que funciona. Você não precisa entender sobre CSS, sobre código, sobre nada, tá? Vou só te explicar quais foram as mudanças que foram feitas para que você entenda o que houve, como é que o Elementor melhorou e o que ele vai fazer para melhorar, porque ele está sempre evoluindo. Por isso que eu gosto dessa empresa, eles estão sempre preocupados em evoluir e melhorar cada vez mais o sistema deles. Ó, a primeira, diminuição do uso de bibliotecas do JavaScript e do CSS. Eu deixei até escrito aqui, ó. Alguns recursos que exigiam bibliotecas externas agora podem ser implementados com suporte nativo dos navegadores. O que são navegadores? O Chrome, por exemplo, o Mozilla, o Explorer, né? Todos esses browsers são navegadores, né? São browsers. E é a partir deles que você acessa qualquer coisa na internet, né? E antes esses navegadores não tinham algumas bibliotecas nativas para códigos de algumas funções para JavaScript e para CSS. Agora, né, como a tecnologia está sempre evoluindo, os navegadores já têm muitos desses recursos.
E aí o Elementor ele não precisa mais fazer requisições externas, né? Ele não precisa buscar arquivos em outros lugares, o que faz com que o tempo de resposta dele na tela, o tempo de carregamento no site, ele diminua. Então ele está usando bibliotecas nativas dos próprios browsers, né? Dos próprios navegadores, para poder fazer as requisições e não levar tanto tempo assim. Então essa foi uma das melhorias. A outra é o de carregamento de ativos aprimorados. Eu até anotei aqui, né? O carregamento condicional, né, do JavaScript, JS, em uma página só carrega parte do código do JS de funcionalidades e widgets apenas quando estão sendo utilizados. Ou seja, por exemplo, eu tenho esse videozinho aqui, na verdade ele é um GIF, mas vamos fingir que ele é um vídeo. Eu tenho um vídeo aqui nessa página. E aí, o recurso JavaScript dele é carregado quando eu acesso essa página. Mas se eu acessar a página do blog, por exemplo, ele não vai carregar o recurso desse widget aqui, porque eu estou usando ele só aqui. Isso era um dos maiores questionamentos das pessoas, maiores reclamações das pessoas sobre o Elementor, que era isso, né? Que ele fazia requisição para todo tipo de widget em todas as páginas, né? Todas as funções de todas as páginas. E agora isso não vai acontecer mais, pelo menos com JavaScript. E o Elementor ele tem planos de fazer isso com o CSS também. Então, isso também vai diminuir bastante o tempo de carregamento. Uma outra coisa que mudou também é a divisão do arquivo do CSS do back-end e do front-end. Quando você está aqui, ó, no editor do Elementor, por exemplo, existe um amontoado de códigos CSS, JavaScript, que são usados para formar todas essas funções aqui de editor. Ó, tá vendo? Essas funções aqui azulzinha, esse painelzinho aqui, ó. Se você clicar aqui com o botão direito e clicar em inspecionar, você vai conseguir ver aqui, ó, todo o código CSS referente, ó, aqui embaixo, tá vendo? Referente a esse painelzinho aqui. Antes, carregava esse código junto, né? Quando a pessoa acessa o site, carregava esse código junto. Agora não. Quem estiver acessando o site como visitante, ele não vai ter, o browser não vai ter acesso a esse código aqui, né? Não vai carregar. Então, também vai ser menos arquivos para o browser processar, então, consequentemente, menos tempo de resposta, menos tempo de carregamento, né? O site fica mais rápido. Melhora do carregamento dinâmico do CSS e da renderização. A partir da versão 3.0, toda vez que uma página é criada e ela é visitada pela primeira vez, o Elementor cria um cache de todos os elementos dinâmicos. Ou seja, vou explicar para vocês o que isso significa. Eu tenho aqui, ó, nessa parte, o widget de post, certo? E esse widget é um widget dinâmico. Eu coloquei aqui configurado para aparecer os últimos posts. Então, se eu postar mais coisas lá no WordPress, automaticamente, dinamicamente, ele vai colocando aqui, nesses 3 posts aqui, os últimos, entendeu? Então, ele fica mudando conforme eu vou lá dentro e configuro. Isso são elementos dinâmicos. Os outros que são estáticos, ó, que não mudam, por exemplo, esse título não muda, essa imagem não muda, nada disso aqui muda. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, antes, o Elementor, nesses widgets aqui que são estáticos, que não precisam mudar, ele fazia um cache na página da pessoa, né, no navegador da pessoa, que aí, quando ela acessasse o site de novo, ele puxava desse arquivo, e ele não precisava fazer uma requisição tão grande, e aí, quando a pessoa acessasse o site mais uma vez, aí diminuiria o tempo de resposta, né? Só que ele não fazia isso com esses objetos dinâmicos. Agora ele faz. Então, mais um recurso para poder diminuir o tempo de resposta e o tempo de carregamento. Redução do DOM. Sabe quando você vai passar o seu site lá para analisar em ferramentas de performance como o Google Speed ou o GTmetrix, e você vê lá, evite o DOM de tamanho excessivo. Pois é, DOM é uma interface que divide os códigos, separa e quebra os códigos e divide os códigos em árvores. Eu até deixei aqui, ó, explicado para vocês.
tem o HTML, né, que é o código aqui do nosso site, o código geral. E aí o DOM, ele vai dividindo tudo que você faz no seu site e colocando no lugar que ele tem que ficar para ser representado, para ser lido lá pelo navegador. Então aqui o head, que é a parte de cima, título, aqui a parte de cima. Aí depois tem o body, que aí tudo que você faz no site, né, o menu, o rodapé, o corpo, tudo que está dentro do site está aqui dentro do body. E aí de tudo que está dentro ele vai dividindo. O que é parágrafo, o que é spam, o que é div, o que é imagem, o que é texto, né? Um exemplo. Vou acessar o site aqui do Descomplicando, olha só. Se você der um Ctrl U aqui, você vai ver aqui. Esse arquivo aqui é um arquivo DOM. Tá vendo? Então, o DOM, essa é essa interface aqui, tá vendo? Ele vai separando tudo do jeitinho que tem que ser. E aí o browser ele vai lendo tudo do jeito que está sendo representado aqui. Tá vendo? Então é isso. E aí, quando a gente fala aqui que o Elementor ele reduziu o tamanho do DOM, ele literalmente reduziu o tamanho dos códigos, porque existem alguns códigos que você pode representar de várias formas. Eu coloquei até um exemplo aqui, ó. Esse código aqui, tá vendo? Uma div com a classe rodapé, e aí tem aqui uma UL, e aí aqui dentro tem o código, né? Aí, você pode, em vez de criar uma div para colocar uma classe rodapé, você pode colocar a classe aqui dentro do UL mesmo. Não precisa da div. E aí, isso já diminuiu, tá vendo? Já não tem a div aqui, não tem a div, né, abrindo e fechando aqui, tá vendo? Já diminuiu o código. Então, é literalmente isso. Ele está usando correções no código, né? Tá fazendo adaptações no código para conseguir diminuir cada vez mais o tamanho desse DOM aqui. Porque quanto menor o DOM é, mais rápido o browser interpreta e mais rápido o site carrega pra gente. E aí é o seguinte, o Elementor está fazendo essa configuração, né, lá nativamente para fazer essa manobra, mas você também pode fazer isso quando você for criar, né, que é a famigerada boas práticas que a gente fala, né? Porque o que acontece? Acontece muito com iniciantes e ou pessoas que são designers gráficos e agora começam a fazer site, né? Essas pessoas, elas se encantam, enchem os olhos, normal, todo mundo fazer isso, com todos os recursos que tem no Elementor e tudo que o Elementor permite fazer. E aí, elas veem em algum lugar ou se inspiram com algum tipo de layout muito doidão e querem fazer representar exatamente aqui no Elementor. E se você ir fuçando com os widgets, você consegue fazer. Vou dar um exemplo aqui para você. Eu vou colocar aqui uma imagem. Ó, vou pegar uma imagenzinha aqui. E aí, sei lá, a pessoa colocou essa imagem aqui. E aí ela quer que essa imagem fique num lugar aqui bem específico, em cima desse negócio aqui, que tem que ser aqui, senão não serve para a pessoa. E aí ela descobre que ela pode vir aqui no lapisinho, vir em avançado, vir aqui em posicionamento, colocar aqui posição absoluto, e aí você consegue arrastar aqui, ó, em cima de qualquer coisa que você quiser colocar, que você consegue colocar, e aí vai a pessoa e faz um monte de coisas, né, tô dando um exemplo, mas faz um monte de coisa nesse sentido aqui, nessa pegada, para que fique bem elaboradão, bem do jeito que ela sonhou mesmo. Só que existem muitas coisas que dá para você fazer, muitas formas que dá para você criar o layout, que você não precisa colocar um monte de recurso para poder ter um monte de requisição do código, do Elementor, e também fica bonito. Então, existem várias formas de criar para ficar bonito que não precisa de um monte de coisa, entendeu? Fora isso, tem a parte de não usar as funções que o próprio Elementor já tem. Por exemplo, ó, que eu vejo muito, tá? Tô aqui fazendo uma sessão, né? Um banner, vamos supor. E aí aqui, o que eu faço? Venho aqui, pego um título e coloco aqui. Aí eu quero que fique um espaço aqui em cima. Aí a pessoa, em vez de vir aqui e vir em avançado e colocar um espaço aqui, ó, de padding, o que ela faz? Ela vem aqui, pega um espaçamento, põe aqui, aí duplica, aí põe um aqui embaixo. Não satisfeita, põe mais um aqui. Beleza, Micaela, mas qual que é o problema disso? O problema é que se você quer colocar espaço em cima e embaixo, o Elementor já faz isso, né? Você já está usando uma seção
E por padrão, a seção, ela já gerou um código, quando você está usando, ela já gerou um código de tamanhos de padding dentro dela, né? Então, por enquanto, está 0. Se você vir aqui em padding e só aumentar aqui o código, na prática, você vai estar só mudando esse código, né, o número de 0 para 100. Então, o código já existe, você está aproveitando ele. Agora, se você vem aqui, arrasta uma outra coisa que não precisava existir para cá, você está adicionando uma outra linha de código que não precisava existir, e aí isso só vai fazendo o código crescer, só vai fazendo o DOM ficar maior e aumentar a requisição, fazer com que o site fique mais lento para carregar, entendeu? Então, ir fazendo as coisas com boas práticas ajuda bastante. Essas foram as melhorias aqui no DOM. Aí, o próximo tópico aqui é a opção de configuração do método de carregamento das fontes do Google, tá? O Elementor deixou 5 configurações aqui para você escolher qual que vai funcionar melhor para o seu projeto. Você consegue ver elas vindo aqui no painel. Aí você vem aqui no Elementor, configurações, avançado, que é o Google Fonts Load, né? Carregamento de fontes do Google. Aí aqui tem todas essas opções, tá? Aí eu vou explicar para vocês. Eu recomendo deixar como padrão mesmo, tá? Mas tem essas outras opções, eu vou explicar para vocês o que é. A padrão é a estratégia de exibição padrão. O navegador ele vai vendo qual fonte que ele acha melhor exibir, se ele quer exibir todas de uma vez, se ele quer trocar, enfim, ele vai vendo aí o que ele acha melhor. A de bloqueio, que é o seguinte, o navegador ele vai carregando a página. E aí ele deixa a fonte bloqueada, né? Tipo, deixa a fonte sem aparecer até que ela seja totalmente carregada. E aí, na hora que ela está totalmente carregada, ele mostra a fonte. Tem a de trocar, que é assim, o navegador ele coloca uma fonte lá padrão para mostrar. E aí, na hora que a fonte está totalmente carregada, ele mostra a fonte que você configurou. Vocês devem ter percebido isso já em algum site que você acessou. Você acessa o site, aí tá uma fonte estranha. Aí na hora que termina de carregar, tá tudo configurado bonitinho. Então, tem essa função aqui. Tem o fallback, que ele oculta o texto por um período de tempo e usa a fonte depois que ela é carregada depois de algum tempo. Tem a opcional, que ela oculta o texto por um tempo e depois ela, se estiver demorando muito para carregar, por exemplo, ela substitui por uma fonte padrão até que a fonte seja totalmente carregada. Para ser sincera, a olho nu, os únicos que vão fazer diferença para você é esse opcional aqui e esse trocar, porque você vai conseguir ver que na hora de recarregar a fonte fica uma fonte diferente e aí depois que termina de carregar fica a fonte normal. Os outros é só uma requisição interna que eles fazem lá mesmo, mas você não consegue ver isso a olho nu, entendeu? É só uma estratégia lá de carregamento, mas a olho nu você não consegue ver. O site carrega normal, só esse de trocar que você consegue ver porque é visivelmente, né? E aí, você pode ir testando, ativa vai lá e testa, carrega o site várias vezes para ver se você identifica alguma diferença, testa também para ver qual que ficou com velocidade melhor, né? Às vezes usando esse trocar aqui fica feio, às vezes usando o padrão fica bom, às vezes usando o bloqueio fica bom, enfim, tem que ir testando. E a partir da versão 3.1, o Elementor ele já fez isso com a fonte Awesome. Fonte Awesome é a biblioteca de fontes responsáveis pelos ícones, tá? Esses ícones padrões que tem aqui no Elementor. Então, às vezes, você pode ver assim, você tá carregando um site que é feito com Elementor, né? Anteriormente, né? Aí, enquanto tá carregando, ele aparece uns quadradinhos aqui. E aí, depois ele carrega a fonte normal. É por conta disso, porque ele forçava a visualização já da fonte, mesmo que ela não tivesse carregada. Agora não, o Elementor bloqueia, então ele não aparece até que esteja carregado, e aí você consegue ver, você não fica vendo aquele quadradinho feio, mas não. E isso daqui também já é nativo, não tem como você ativar, desativar não, já é nativo, tá? A única coisa que precisa ativar, que você pode desativar aqui, é o fonte Awesome mesmo. Por exemplo, ó, carregar suporte para fonte Awesome, tá assim. Aí se tiver não, ele não vai usar, entendeu? Ele não vai aparecer nenhum ícone do fonte Awesome. Essas são as configurações aqui de performance que mudou. Aí eu coloquei mais umas aqui que tinham aparecido nas versões anteriores, só que eu não tinha falado aqui, que é o campo de adicionar código, por exemplo. Agora,
Você não precisa mais instalar um plugin Insert Headers and Footers, por exemplo, que eu ensinei vocês para usar e configurar as tags do Google e do Facebook. Agora o próprio Elementor ele já tem essa função. Então você pode vir aqui no Elementor em Custom Code, e aí ele te deixa colocar códigos customizados, tá vendo? Você pode vir aqui e adicionar um novo, aí você coloca o título, aí aqui você escolhe, ó, se você quer no header ou no body, tá vendo? Então tem como você vir aqui e configurar, não precisa mais daquele plugin, tá? Então tem como colocar e configurar os Tag Manager por aqui. Tem a função de armazenamento de e-mails, eu fiz um vídeo só sobre isso, explicando só sobre isso, tá? Que agora o formulário, se você quiser ver, eu vou deixar aqui. Mas basicamente agora o formulário do Elementor, ele armazena os e-mails aqui dentro. Então, se você vir aqui no Elementor, ó, vai ter aqui submissões. Então, tudo que você recebe nos formulários, eles ficam aqui, tá vendo? Já fica aqui automaticamente quando você recebe. E tem essa outra função aqui, que é a do painel de construtor de tema. Então, se você tá aqui no Elementor, você pode passar o mouse e vir aqui em construtor de tema. E aí ele vai acessar aqui, tá vendo? Ele mostra tudo que tem no site. Rodapé, menu, post. E aí dá pra você ir acessando por aqui e criar um novo modelo aqui por aqui. Tá vendo? Aí ele tem até uns modelinhos aqui, ó. Se você quiser clicar aqui e clicar em mais, ele te deixa fazer esse gerenciamento por aqui. Beleza? Então é isso, pessoal. Essas foram as dicas de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa um like aqui pra mim. Se inscreve no canal. Ative o sininho para receber uma notificação de sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue lá nas minhas redes sociais para que a gente possa interagir por lá. E clica no link que eu vou deixar aqui na descrição para ir direto lá pro meu canal VIP do Telegram, tá bom? Então é isso, um abraço, até a próxima. Tchau!